Bom, vamos lá. Tô aqui com o Bolt, que tá animado, preocupado, querendo saber se vai ter golpe. Então eu queria perguntar como vocês estão, saber se vocês estão respirando normalmente e dizer que hoje a gente vai precisar juntinhos aqui. Insistir no menos emoção e mais razão pra gente tentar compreender o que tá acontecendo. Pelo menos pra gente pensar sobre o que tá acontecendo sem desespero. Olá pessoal, como eu sempre digo, a partir de agora, menos emoção e mais razão. Aproveita, se inscreve no canal, deixa o seu like e compartilha o vídeo com seus amigos. Então eu queria perguntar como vocês estão, saber se vocês estão respirando normalmente e dizer que hoje a gente vai precisar juntinhos aqui. Insistir no menos emoção e mais razão pra gente tentar compreender o que tá acontecendo. Pelo menos pra gente pensar sobre o que tá acontecendo sem desespero. Não deve ser surpresa para nenhum de vocês que os últimos dias foram bastante conturbados, não só em Brasília, como também nas redes sociais. Na segunda-feira, o presidente Jair Bolsonaro trocou 6 ministros. Alguns foram só trocados de pasta, outros são novidade. Mas eu queria ressaltar aqui uma nova ministra, em especial. A nossa nova ministra-chefe da Secretaria de Governo, que é a responsável pela articulação do Palácio do Planalto com o Congresso Nacional, e ela é a deputada Flávia Arruda. Ela é uma deputada de primeiro mandato do PL, é esposa do José Roberto Arruda, uma figura que vocês talvez se lembrem, para quem não se lembrar, estou explicando aqui, mas enfim, foi um ex-governador do Distrito Federal, o primeiro governador a ser preso no exercício do mandato. Primeiro, mas não o último, né, Brasil? A gente já conversou sobre a saída do chanceler Ernesto Araújo no vídeo de terça-feira, então vocês podem assistir se quiserem, mas foi a demissão do ex-ministro da Defesa, o Fernando Azevedo e Silva, que causou a maior preocupação em todo o mundo. E isso porque na terça-feira, os comandantes das 3 Forças Armadas, o Exército, a Marinha e a Aeronáutica, pediram demissão. Ou, enfim, eles iam pedir. Aí o Bolsonaro ficou sabendo e mandou o general Braga Neto demitir antes, alguma coisa nesse sentido. O que parece que aconteceu foi que o Bolsonaro pediu para o ex-ministro da Defesa, o Fernando Azevedo e Silva, para que ele demitisse o comandante do Exército, o Edson Pujol, que não vinha se alinhando ao discurso negacionista que o presidente faz em relação à pandemia. O presidente reclamou também que não recebia demonstrações públicas de apoio das Forças Armadas. Um presidente precisando o tempo inteiro que alguém reforce, que alguém diga para ele que ele é gostado, admirado. Difícil, né? Ele aproveitou que estava com a caneta na mão, demitindo um monte de gente e mandou o Azevedo e Silva embora junto. Os comandantes, então, decidiram fazer esse gesto. Todo mundo sair ao mesmo tempo. E aí, com razão, todo mundo entrou em pânico. Comandantes das forças pedindo demissão porque não concordam com o presidente juntos, mudanças de ministros de uma hora para outra, não foi pouca coisa para a gente se preocupar na segunda-feira. Eu tô com vocês, também me bateu uma ansiedade, mas aí eu respirei e comecei a pensar um pouco melhor. Eu percebi, conversando com alguns amigos, dentre eles o Thiago Anastácio, que eu, vocês, todos nós, a gente estava pensando muito como povo, sabe? Como gente normal. Mas que a gente devia fazer um exercício e tentar raciocinar como quem está no poder. Como todo esse movimento dos últimos dias impacta nas pessoas que têm, de fato, poder nesse país. Então vamos dar uma olhadinha aqui. Uma enorme crise estava se desenhando no Planalto. As redes sociais estavam um puro desespero. E o Arthur Lira, presidente da Câmara, estava fazendo o quê, gente? Estava fazendo nada. Fez um breve tweet falando que seguiria pautando as medidas contra a pandemia, como estava previsto. E vejam, esse é o Arthur Lira que outro dia estava falando de remédios amargos contra o presidente da República, às vezes até fatais. Mas no dia dessa confusão toda, nenhuma nota de repúdio. O STF, outro espaço de poder significativo, também nada. O Fux não viu nada demais não, sem risco de ruptura institucional. E o próprio Bolsonaro, nessa quarta-feira, aniversário de 57 anos do golpe, golpe, de 1964, estava falando no Twitter amenidades, fingindo que governa, postando ali vacinômetro. Enquanto o resto da opinião pública está em pânico, os atores-chave da nossa política estão calmos.
por muito menos em outros momentos, aliás, em outros momentos em que as provocações bolsonaristas foram semelhantes, a gente já viu reações mais entusiasmadas desses atores que importam. Então, eu queria propor a vocês uma reflexão. Vocês podem deixar nos comentários o que vocês acham. Primeira coisa é, o Bolsonaro nunca aprendeu a governar, mas ele sabe muito bem a importância da construção da narrativa. E nos últimos meses a narrativa dele estava ruim. Por quê? 300 mil mortos. A popularidade dele só cai. Muitos empresários se voltaram contra ele, o desemprego batendo recorde, o Centrão já estava demonstrando muita irritação, afinal, enfim, eles precisam ganhar a eleição. E se o Bolsonaro não for ajudar, em 2022, ele está atrapalhando. O Lula voltou para a corrida presidencial, a população quer tomar vacina e muita gente já entendeu que não tem vacina para todo mundo porque o Bolsonaro foi incompetente, a despeito da tentativa dele agora de transformar esse discurso. Enfim, o Bolsonaro estava fraco. E justo nesse momento de fraqueza, ele ia precisar fazer o quê, gente? Demitiu o Ernesto Araújo, que a base de apoio dele adora. Ele não tinha só que demitir o chanceler, mas ele estava precisando abrir espaço no primeiro escalão para os indicados do Centrão. Eu já falei aqui para vocês que a cada sinal de fraqueza que o Bolsonaro der, o Centrão vai aumentar um pouquinho o preço do apoio, né? Essa semana foi uma semana de reajuste. O preço do Centrão ia subir. Como que o Bolsonaro ia justificar tudo isso para a base dele? Como é que ele ia fazer para recuperar o que ele perdeu nos últimos tempos? Não adianta ficar só falando que a vacina é a arma do Brasil. Ele precisava de uma narrativa mais forte que permitisse que ele demitisse um ministro popular entre o bolsonarismo raiz e, ao mesmo tempo, permitisse que o Centrão entrasse de vez no governo e sem muito alarde. E o que o Bolsonaro faz quando ele precisa de uma cortina de fumaça? Ele joga com o nosso medo de que um dia ele dê um golpe. Ele sabe que isso tira as pessoas do sério. Eu fico aqui pensando se esse movimento não pode ter sido um combinado. Imagina aqui. Ô Centrão, eu te dou todos os cargos que você quiser, não tem problema. Mas eu vou precisar aqui fazer um show para as minhas redes. E aí o Centrão concorda. E vamos pensar, o Bolsonaro, ele existe, ele se alicerça muito na ficção, na narrativa. Ele é um presidente fraco. Ele não tem base de governo leal, ele não tem partido, ele está perdendo popularidade. E agora ficou claro que ele não tem mais a cúpula das Forças Armadas. O que ele tem ainda? A narrativa, as redes. Aí vocês vão falar, Gabriela, mas isso foi um caos, não é possível que isso seja um acordo, uma acomodação de interesses. Eu não estou dizendo para vocês que a gente não esteja em crise, né? Lógico que tudo isso é uma crise. Mas vamos continuar observando se isso não pode já ter sido uma acomodação e se as coisas não vão seguir nesse sentido. Já anda circulando por aí que o Centrão está pedindo mais 3 ministérios. Então é uma coisa para a gente ficar bastante de olho. E eu quero que vocês percebam que esse arranjo continua sendo proveitoso para eles. O Centrão vai ficar no lugar onde tiver mais chance dele ter poder, cargos e verbas. O Centrão quer um barquinho vencedor. Enquanto não aparecer outro barquinho com cara de vencedor para 2022, ele fica ali mesmo, no barquinho do Bolsonaro. Na hora que aparecer outro, aí o Centrão pode pensar, pode mudar sem nenhum constrangimento. Mas, por enquanto, o barquinho que tem é o barquinho do Bolsonaro e por isso até interessa, de alguma maneira, para o Centrão que o Bolsonaro siga fazendo esse show. Ele não pode ficar muito forte, mas razoavelmente forte pode. Uma acomodação fica melhor para todo mundo, porque o Centrão abocanha mais um pedaço do poder e deixa o Bolsonaro fazer esse show dele nas redes e no jornal. Uma coisa importante para a gente pensar é que o caos de verdade não interessa para quem está no poder. O que pode interessar é a aparência, a imagem de caos. Isso pode valer a pena. Mas o caos mesmo não é uma boa. Eu já falei sobre a atitude do Arthur Lira. Vocês acham que ele está nervoso? Vamos pensar em outra pessoa. O Valdemar Costa Neto, líder do PL, que agora entrou no Planalto com a Flávia Arruda. Você acha que ele passou essas noites sem dormir? Que ele está preocupado com esse barulho todo das redes? Não tá, gente. A aliada dele tá lá, sentadinha no palácio, segurando a chave do cofre. Outros aliados estão negociando mais um punhado de ministérios. Vocês acham que essa galera está preocupada com a repercussão nas redes sociais? Só um dado para vocês. O Valdemar Costa Neto tem 265 seguidores no Twitter. Ele não está ligando a mínima. Aliás, isso é muito importante, tá? Para vocês pensarem. Não necessariamente é quem aparece mais que tem mais poder. É o que eu escrevi na minha coluna da Folha, né? O palhaço é quem anima o picadeiro, mas quem manda no show é o dono do circo.
Quem está desesperado, alucinado, somos nós, o povo. Quem tem poder está me parecendo bastante calmo. Eu posso estar errada, mas nessa história toda eu só consigo pensar que a gente tem que estar, sim, claro, firme, vigilante, principalmente com politização de polícia militar, enfim, falei no vídeo de terça. Eu acho que ninguém duvida que se ele pudesse, enfim, o Bolsonaro bem que gostaria de dar um golpe, mas a questão é que ele não pode, ele não tem força para isso. E não dá pra gente cair em qualquer narrativa do Jair, porque ele se alimenta exatamente desse medo perene. E é aí que ele cresce, que a base dele infla. É aí que ele consegue parecer muito maior do que ele é. E a gente está ajudando ele de alguma maneira. Nessa confusão toda a gente precisa falar também de Forças Armadas e eu confesso que esse ator me chamou bastante atenção. São vários atores, a gente vai conversar mais. E eu falo isso porque apesar desse papo todo, que circula há muito tempo como dever ser, né, mas agora está se misturando com o ser, de que as Forças Armadas não se metem na política, a gente precisa pensar que o Exército está sendo bastante político. Eles estão jogando, agora particularmente, achei que muito bem. Vamos pensar o seguinte, eles entraram com força no governo Jair Bolsonaro desde o começo. Além dos ministros militares de primeiro escalão, são quase 3 mil membros das forças espalhados pelo governo federal. A demissão dos comandantes das 3 forças é um sinal de ruptura, claro, isso não acontece normalmente. Mas vamos tentar pensar do ponto de vista de alguns atores de dentro das Forças Armadas? Antes da segunda-feira, já tinha um racha. Há muito tempo a gente já sabia que tinha uma parte dos militares que queria um alinhamento completo ao presidente e uma parte dos militares que não queria se misturar demais com o governo Bolsonaro, que queria preservar essa imagem das Forças Armadas e do seu papel institucional, principalmente quando o governo Bolsonaro começa a mostrar a que veio, não é mesmo? Enfim, esse conflito continua. Eles queriam continuar assim, com esse racha? Não queriam, mas a realidade é o que ela é, o que tem para hoje. Agora, de repente, os militares que estavam super em baixa com a opinião pública não bolsonarista ganharam apoio. Ganharam um editorial elogioso no jornal. Ganharam essa aura de defensores da Constituição. Engraçado, né? Essas são as mesmas Forças Armadas que continuaram do lado do presidente durante todo o último ano, enquanto ele deixou 300 mil brasileiros morrerem de Covid-19. Estavam lá, do ladinho dele. Todas as outras vezes que ele insinuou um golpe. Olha que curioso. Eu não estou achando ruim que eles tenham desembarcado do governo, pelo menos uma parte, né, das Forças Armadas. Eu só sinto muito que eles tenham demorado tanto. Dá para argumentar que a narrativa das Forças Armadas melhorou bastante com esse movimento. E isso porque se no domingo eles estavam rachados e não tinham apoio de ninguém que fizesse oposição ao Bolsonaro, agora eles continuam rachados com as suas tensões internas, como sempre estiveram, só que agora eles têm narrativa para todos os gostos. Prestem atenção comigo porque são duas narrativas diferentes que convivem e opostas. Para os bolsonaristas, as Forças Armadas continuam sendo aliadas. A mudança dos comandantes é uma coisa normal, qualquer presidente pode trocar na hora que ele quiser. Os ministros militares mais famosos estão todos ali no governo, do ladinho do mito. O Edson Pujol, o Fernando Azevedo Silva são vistos agora como traidores da causa bolsonarista. Mas, para os bolsonaristas, eles são exceção. Os generais continuam lá. O general Braga Neto, novo ministro da Defesa, fez uma notinha ali no dia 31, ontem, como sempre, comemorando o golpe de 64. Mesma coisa fez Hamilton Mourão, tudo igual. Já para a oposição, as Forças Armadas, que estavam super em baixa, agora aparecem como defensoras da institucionalidade. Os comandantes deram um basta. Qual foi a última vez que a gente viu as Forças Armadas serem referidas como, ou atores dentro das Forças Armadas sendo referidos como heróis da defesa da democracia? Pois é, né? No domingo já tinha racha. Aí era racha e mais as críticas pela aliança com o governo que fez o que fez na pandemia. Na segunda, continuamos com racha, mas mais benquistos por quem faz oposição ao Bolsonaro. Duas narrativas paralelas que coexistem. Para o Bolsonaro isso é conveniente. A gente já sabe que a maior estratégia dele é dizer que ele tenta, mas não consegue fazer nada. Ele tenta combater a pandemia, mas o STF não deixa. Ele tenta governar, mas a velha política não deixa. Ele tenta salvar o povo do desemprego, mas os governadores não deixam. E agora, para a base dele, para a parte da base dele que está doida por um golpe, a gente inaugurou ele tenta dar um golpe,
mas os setores militares traidores não deixam. Entenderam a narrativa? O que ele constrói é uma narrativa que diz que ele não é um fracassado. O problema é que os outros não deixam ele fazer nada do que ele quer. E aí eu vou dizer para vocês, como que isso convence tantos adeptos? Eu dou aqui a explicação que eu acho razoável. É doloroso para a gente lidar com o nosso próprio fracasso. Ninguém gosta de falhar. Uma fuga comum é atribuir o nosso fracasso a causas alheias. Num português claro, é jogar a culpa no outro. E o Bolsonaro legitima esse discurso. Ele se apresenta como um líder forte, apesar de ser um fracasso. Porque o fracasso não é culpa dele. Ele legitima a narrativa de todo mundo que quer seguir se sentindo uma liderança forte, mesmo sendo um fracasso. Enfim, me parece que a ruptura dessa tensão, em certo sentido, interessou a todo mundo. O Bolsonaro está pagando de grande líder, muito temido, porque pode dar o golpe a qualquer momento. As Forças Armadas conseguem desenvolver um discurso para desembarcar desse governo por cima, sem perder os milhares de cargos de confiança que eles ocupam. Então, olha que interessante. E aí vocês podem me dizer, enfim, nesse final, né? Mas o Bolsonaro brigar com os militares o enfraquece. A briga já estava lá. A partir dela, o show é opcional. E esse show pode servir para construir a imagem de força que o Bolsonaro precisa. E a imagem de força no mundo das redes, que a gente vê hoje em dia, é força em alguma medida. Enfim, vamos voltar para as Forças Armadas. Vamos imaginar aqui uma situação hipotética. Se o Bolsonaro, por acaso, um dia conseguir concretizar uma tentativa de golpe de Estado e as Forças Armadas resistissem, bastante gente que ontem não aplaudiria, hoje ia aplaudir. Vocês sabem que na história do Brasil a gente já teve autogolpe do presidente da República e a gente já teve contragolpe também. Alguns. É sempre bom estar com a popularidade em dia, caso você precise se colocar no poder para evitar um mal maior, né? Pois é, eu acho que a gente precisa pensar bastante nessa história de construção de narrativas para quem está no poder. Mas vamos, para finalizar, voltar para o aqui e agora. Depois de toda a comoção no começo da semana, amanheceu um novo dia e Bolsonaro está fazendo o quê? Isso! Está falando mal das medidas de isolamento e se aproveitando desse clima de ameaça golpista para seguir exatamente no mesmo tom. Eu avisei, né? Que ele não tinha mudado de tom coisa nenhuma? Pois é. E o Arthur Lira, que estava falando em remédio amargo, alguns fatais, está preocupado com essa ameaça de ruptura democrática? Não, né, gente? Isso é coisa para você no Twitter. O Arthur Lira está lá, na Câmara, pautando a compra de vacinas por empresas privadas para vacinarem os seus empregados. Agora, você bolsonarista que está me assistindo aqui, me conta aqui rapidinho. Quem é que vai poder comprar vacina, importar vacina para os seus empregados? O grande empresário, que vem reclamando e ameaçando desembarcar do governo? Ou o pequeno, que está tendo que fechar o seu negócio e muitos achando que o Bolsonaro, que atrasou a vacinação no Brasil, é o verdadeiro defensor dos seus interesses? Pois é, uma coisa para pensar. Dá vontade de repetir todo dia e eu acho que a gente podia adotar isso como um novo slogan. Você não pode reabrir o seu comércio porque o Bolsonaro atrasou a vacinação. Na quarta-feira, o presidente voltou a fazer o seu discurso de sempre contra o isolamento, depois de uma reunião com o Comitê de Enfrentamento à Pandemia. E ele falou o seguinte: a população brasileira tem que voltar a trabalhar. Pois é, presidente, eu também acho. O problema é que para a população brasileira voltar a trabalhar, você tinha que trabalhar. E isso, a gente sabe, né, Bolsonaro? Você não gosta. Há anos, você e a sua família vivem do dinheiro pago pelos contribuintes para não fazer nada. Tantos anos na política. Nenhum legado. Eu vou deixar aqui para vocês a agenda de compromissos do presidente da terça-feira. Sabe todo esse auê da segunda-feira? Eu vou deixar a agenda dele da terça. 2 reuniões de 30 minutos, um dia muito cansativo. Ele precisa se preocupar com o burnout. Se o Bolsonaro tivesse trabalhado de verdade em 2020... a gente voltaria ao normal mais rapidamente. Então, presidente, você precisa trabalhar. É isso. Me digam o que vocês acham dessa avaliação aqui nos comentários, deixem o like de vocês e se inscrevam no canal. Tchau, tchau.